Voltando a falar sobre vacinação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro definitivo da vacina Pfizer-BioNTech contra o coronavírus, embora o imunizante ainda não esteja disponível no Brasil. A vacina da Pfizer-BioNTech é a primeira a obter o registro sanitário definitivo no Brasil. O anúncio foi realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar de ainda não estar disponível no Brasil, o imunizante contra o coronavírus agora pode ser comercializado e usado de forma generalizada no país. A concessão do registro ocorre após 17 dias de análise na Anvisa para a liberação da vacina. Até agora, o Brasil realiza a campanha de vacinação com a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e com a produzida pela Oxford AstraZeneca. Mas as duas vacinas foram aprovadas apenas para uso emergencial em grupos prioritários. O governo do presidente Jair Bolsonaro negocia desde o ano passado com a Pfizer a compra de dezenas de milhões de doses. Negociação que está travada pela exigência do laboratório farmacêutico de isenção de responsabilidade em caso de eventuais efeitos colaterais. Apenas Brasil, Argentina e Venezuela se negaram a aceitar a cláusula. A aprovação do registro definitivo acontece no momento em que o Brasil vive uma segunda onda da pandemia, com a média de mais de 1.000 mortes por dia. O país é o segundo com mais mortes provocadas pela Covid-19, com 247 mil vítimas. Mais de 6 milhões de pessoas foram vacinadas até o momento no Brasil, o que corresponde a 2,8% dos 212 milhões de habitantes. E em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a decisão de trocar o comando da Petrobras. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a decisão de trocar o comando da Petrobras. Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou seja lá o que for no que integra o preço final dos combustíveis. Bolsonaro indicou o general Joaquim Silvio Luna para ocupar a presidência da estatal no lugar de Roberto Castelo Branco. Na última segunda-feira, a decisão levou as ações da empresa a ter forte queda. Nesta terça, os papéis da estatal tiveram valorização. Eu queria cumprimentar a todos aqueles que não se deixaram levar pelas falácias da mídia, cumprimentar que a Petrobras já recuperou 10% no dia de hoje. Bolsonaro também elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que ele foi uma das pessoas mais importantes na luta contra a crise causada pela pandemia. Que, obviamente, por ser um homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores, mas a todos ele tratou com muita galhardia. E nós precisamos da economia para vencer a pandemia. Guedes ainda não se pronunciou sobre a troca no comando da Petrobras. Você com certeza já chegou ao caixa de determinado estabelecimento comercial para pagar uma compra e se deparou com um pedido da atendente para fornecer o número do seu CPF para colocar na nota fiscal. E aí vem aquela dúvida, preciso de fato repassar o número do documento? Será que há uma obrigatoriedade em determinados tipos de valores e também de compras? Este é o tema da nossa conversa de hoje com a nossa advogada que participa todas as vezes conosco aqui, doutora Juliana Bento. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Círia. Bom dia para todo mundo. Essa é uma dúvida que tem ficado cada vez mais recorrente. A gente já começou a falar disso aqui e as pessoas têm mais e mais dúvidas. Doutora, quando de fato nós devemos fornecer o CPF para colocar na nota fiscal eletrônica? Há, de certa forma, uma obrigatoriedade em relação a isso? Pois é. Na verdade, quando a gente chega ao caixa do supermercado, da farmácia, não há obrigatoriedade alguma em fornecer o CPF. Tá certo? Quando a gente fornece, a empresa tem que garantir a segurança desses dados, até por causa da nova lei de proteção de dados que a gente ficou sabendo. Mas o que acontece? Em alguns casos determinados, a gente é obrigado sim a fornecer o CPF. Quando, por exemplo, a compra pela internet,
quando você vai determinar para quem e para onde vai ser enviado o produto, naquele momento em que vai ser emitida uma nota fiscal eletrônica, é obrigada a informação do CPF. Quando a gente compra imóvel, quando a gente compra carro, nesses casos específicos, a gente precisa informar o CPF, isso é uma obrigatoriedade legal. E também nas compras acima de R$10 mil. Em alguns estados da nossa federação, os estados eles colocam um valor menor para a obrigatoriedade de informação do CPF na nota fiscal. Por exemplo, na Bahia são R$800. Então, vai depender de estado para estado, porque esses dados do CPF, eles são usados principalmente pelo estado para o controle do ICMS. Então, não é sempre que a gente tem que informar os dados, mas, como eu disse, falei aqui agora, em alguns casos a gente precisa, sim, informar o CPF na nota. Então, cada estado pode ter a sua regra, é isso, doutora? Exatamente, cada estado pode ter a sua regra. E isso é interessante, a gente tem que falar que existem alguns programas, em cada estado existe um programa de até premiação quanto a esse fornecimento do CPF. Porque através da nota fiscal, o estado vai conseguir controlar o ICMS ali dentro. Porque através da emissão da nota fiscal que ele faz o recolhimento de tributos. Então, o estado de Minas Gerais, por exemplo, tinha o Minas Legal, em que ele fazia restituição de valores e sorteio de prêmios em dinheiro. Desde 2015, aqui no estado não é feito mais esse sorteio. Mas estados como São Paulo, por exemplo, a gente compra muita coisa pela internet do estado de São Paulo, eles devolvem até 30% do ICMS em espécie. É só fazer cadastramento no programa do estado, em que você pode solicitar o dinheiro de volta. Então, é interessante, sim, às vezes o fornecimento do CPF não é obrigatório, mas há essa restrição de valores do ICMS de estado para estado. E essas são normas específicas, porque, como você me perguntou, o controle é específico de cada estado. Agora, isso independe da forma de pagamento? Se é dinheiro, cartão de crédito, débito, no caso, quando há essa obrigatoriedade? Sim, na verdade, por exemplo, quando a compra não é a compra pela internet, nem a compra dos bens que eu descrevi agora há pouco, você pode fazer a compra à vista ou a prazo, para poder, você não é obrigado. A maioria das empresas, ela exigem, no caso da compra a prazo, o fornecimento do CPF para fazer a verificação se o seu score dentro do mercado, ele é positivo. Então, por exemplo, para verificar junto a uma financeira, se você pode ter aquele bem financiado, aí sim, você vai precisar fornecer o CPF para que você consiga o crédito de compra, para que você consiga o parcelamento. Mas no cartão, por exemplo, não há necessidade de informação do CPF. Agora, doutora Juliana, tem muitas empresas que oferecem programas de bonificações, né? Quando o cliente digita lá o CPF, cadastra em algum programa especial de fidelidade. E aí, nesse caso, você acredita que vale de fato a pena fazer esse tipo de cadastro ou entra naquela questão do risco de vazamento de dados que a gente tem visto aí muitas pessoas sofrendo com essa situação? Pois é uma situação muito complicada. A empresa que se propõe a fazer esse plano de fidelidade, ela tem que informar como é que ela vai proteger esses dados. E, normalmente, ela não faz isso muito claramente. Tem empresas que usam esses dados, inclusive, para venda, para comercialização para outras empresas interessadas. Por exemplo, algumas farmácias vendem os dados para planos de saúde. Então, a gente tem que, na hora de fornecer, tentar, não fazer tudo correndo e verificar se há um sistema de proteção, se esses dados não vão ser comercializados, se a empresa se compromete a isso. Porque os clubes de vantagem, eles são interessantes, né? Esse sistema de fidelidade é uma nova forma de mercado, uma nova forma de comércio, em que as pessoas obtêm vantagens reais. Mas ela tem que ter certeza se os seus dados vão ser protegidos. Ela não pode ser constrangida a fornecer os dados, porque isso é um procedimento ilegal. Quando não há essa obrigação, o cliente vai optar se vai fornecer ou não. Se ele optar por o não fornecimento, ele pode perder algum direito como consumidor, doutora? Olha, legalmente não, mas a gente sabe que na prática as empresas têm assim, muitas empresas, não todas, têm agido de forma equivocada. Elas estão condicionando aquele desconto à pessoa participar, a pessoa fornecer o CPF. E esse é um procedimento absolutamente ilegal. Tá certo, doutora Juliana, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, às 8h30 da manhã. Uma excelente quarta-feira e até lá. Fique com Deus. Tchau, tchau.